Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Afasta-te de mim, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Vamos, depois dessa adoração onde Deus já falou tanto, Deus acabou antecipando toda a pregação, eu não sei nem mais o que eu tenho para falar, porque Deus, ele faz essas coisas com a gente, né? Ele pede para que façamos algo e ele vai e faz logo, e aí a gente fica perguntando: o que é que eu faço agora? Mas meditando ainda no tema do proclamar, tua palavra é luz para meu caminho. O Carlinhos trouxe hoje uma palavra para nós muito forte, do Evangelho de João, onde nos fala: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava em Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos já ter essa compreensão. Essa palavra que ilumina o nosso caminho, que é luz para o caminho, o nosso caminho, é uma única palavra. Uma palavra que perpassa todos os séculos, uma palavra que entra na história, entra na nossa história, e uma palavra que é a mesma, ontem, hoje e sempre. Essa palavra é Jesus Cristo. Jesus é a palavra definitiva do Pai, é a palavra revelada ao homem, anunciada ao homem. Então, quando Jesus nos fala, ele não apenas pronuncia palavras, mas ele ao mesmo tempo se dá nessa palavra, porque ele é palavra. Ao escutarmos a palavra de Deus, nós não estamos escutando apenas palavras, mas estamos recebendo o próprio Cristo, porque ele é a palavra. Fora dele não existe mais nada ao que ser falado. É uma única palavra, da onde nasce todas as outras palavras, da onde nasce toda a nossa compreensão. Toda a compreensão que nós precisamos ter de Deus já está anunciada na pessoa de Jesus Cristo. Então nós podemos ler o tema até diferente e dizer assim: teu Jesus é luz para o meu caminho, porque a palavra é Jesus. E esse tema também traz outros atributos dados à pessoa de Jesus Cristo. Em um certo momento Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Em outro momento Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Então veja que o nosso tema está todo cheio de Jesus Cristo, porque ele é a palavra, ele é a luz e ele é o caminho. Então nós podemos dizer: teu Jesus é Jesus para o meu Jesus. É Jesus do começo ao fim. Tudo que está acontecendo no Proclamar este ano, todas as palestras, tudo que está sendo conduzido, está convergindo para a pessoa de Jesus Cristo. Para compreendermos isso, que ele é a única e definitiva palavra do Pai. E que essa palavra verdadeiramente nos ilumina e nos dá um novo horizonte, abre os nossos olhos, como o testemunho que nós ouvimos ontem do Flávio, na pregação do Carlinhos, na adoração, onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem se revelado como essa luz que nos orienta. E aí o Senhor me convidava a meditarmos sobre a perspectiva que o povo teve da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por isso eu queria começar a pregação contando a história de um homem muito simples e gago. Um homem que era gago e que fez uma experiência profunda de Deus. Vocês sabem quem é esse homem? Quem é um homem gago que fez uma experiência de Deus no Antigo Testamento?
Moisés, né? Então vamos lá pegar o Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo 14. Vamos tentar compreender um pouco, no Antigo Testamento, aonde que essa palavra foi luz, aonde que de forma misteriosa o Deus já se revelava como luz para o povo que caminhava, como libertação, como salvação. Êxodo 14, versículo 1. O Senhor falou, dizendo a Moisés: fala aos filhos de Israel, que voltem para acampar diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Isto é, acampareis bem em frente a Baal-Sefom, à beira do mar. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: ei-los que andam vagueando enlouquecidos na terra. O deserto os encurralou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele irá segui-los. Mas eu me glorificarei à custa de Faraó e de todas as suas forças, e os egípcios conhecerão que eu sou o Senhor. Assim fizeram. Foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugira. Faraó e seus servos mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que fizemos? Deixamos Israel abandonar nosso serviço. Faraó atrelou o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros de elite, e todos os carros do Egito com seus escudeiros. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, que perseguiu os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel saíam com a mão erguida. Os egípcios, todos os carros de Faraó, seus cavaleiros e suas forças perseguiram-nos e apanharam-nos, acampando à beira do mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Sefom. Faraó havia se aproximado. Ao levantarem os olhos, os filhos de Israel viram que o Egito viera atrás deles. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: é por não haver túmulos no Egito que nos fizeste sair de lá para morrermos no deserto? Que fizestes conosco, tirando-nos do Egito? Não te havíamos dito no Egito: deixa-nos em paz, sirvamos aos egípcios? Para nós é melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenhais medo, coragem, e vede a salvação que o Senhor hoje realizará para vós. Os egípcios que vistes, nunca mais os vereis. É o Senhor que combaterá por vós. De vossa parte não fareis nada. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, ergue o bastão, estende a mão sobre o mar, divide-o, e que os filhos de Israel nele entrem a pé enxuto. De minha parte, vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham no encalço deles, e eu me glorifique à custa de Faraó e de todas as suas forças, de seus carros e de seus cavaleiros. Assim, os egípcios conheceram que o Senhor, que eu sou o Senhor, quando me houver glorificado às custas de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Palavras do Senhor. Veja que passagem bela e tão importante para nós, porque fala da nossa história
de salvação. Israel, que era um povo escravizado pelo faraó, que vivia à mercê das ordens do faraó, que não tinha direito a nada, que apenas obedecia ordens. E aí nós sabemos tudo o que diz respeito a uma escravidão, o que significa uma escravidão, que é você perder a sua identidade de filho de Deus, você já não sabe mais quem você é. Israel não tinha identidade, porque Israel não se reconhecia como povo de Deus, e naquele momento não era. Até que então, o Pai, Deus, porque Jesus ainda não havia se revelado, chama Moisés, repito, um homem gago, que não sabia nem falar direito. Dizem até que é por isso que a palavra, o nome de Abraão, no começo era Abraão, né? Porque ele não conseguia pronunciar direito, e aí ficou Abraão, e depois virou Abrão. Mas Moisés, um homem gago, limitado, assassino, adúltero, recebe uma missão. E aí você depois vai ler aí a história de Moisés, fica como dever de casa, para você entender um pouco de que nós estamos falando. A missão de levar o povo em busca à terra prometida, a fazer o êxodo, ou seja, a mudança, a busca de algo. O êxodo é isso. Eu até perguntava para o Fabiano, né? A nossa fonte de formação na comunidade. O que é que dizer êxodo? O que é isso? Que é a mudança principalmente geográfica, mas que espiritualmente falando é isso. É a busca da promessa de Deus. Então Moisés é chamado a encabeçar essa missão, levar as pessoas a um êxodo. E Moisés assim o faz. Chega para o faraó e diz que vai levar o povo e vai tirar o povo da escravidão. Primeiro Moisés sofre uma luta interior terrível, né? Porque como é que Deus pede isso a ele? Um homem limitado, pecador, e que recebe uma missão tão grande, e para se colocar diante do faraó, que o escravizava. Como é que ele vai chegar para essa pessoa e dizer que agora não aceita mais escravidão? Mas Moisés, acreditando na palavra que lhe foi revelada, na ousadia do Espírito, encabeça essa missão. E diz ao povo: nós vamos em busca da terra prometida. E sai a caminho. Só que chega em um determinado momento, aliás, isso já era até pré-anunciado, né, para Moisés, como nós ouvimos. Deus dizia: olha, você vai levar o povo, e eu vou endurecer o coração do faraó para que ele vá atrás de você. Veja que a perseguição do faraó passa pela permissão que Deus dá. Deus diz que isso iria acontecer, e isso acontece, até chegar um certo momento em que todo o exército egípcio que está atrás de Moisés com o povo, com Israel, o encurrala num certo ponto, em que de um lado está os egípcios, e do outro lado está o mar. E aí, meu irmão, como nós costumamos dizer, o bicho pega. Porque se eles forem para o mar, não tem embarcação, não tem como atravessar o mar. E o povo fugiu. Então a raiva do faraó, o ódio do faraó é terrível. E agora o que fazer? Isso tudo para a gente começar a trazer, e talvez você já esteja pensando, que é o que acontece nas nossas vidas. Nós estamos nesse processo de êxodo, de busca da vontade de Deus, da vontade de Deus concreta nas nossas vidas. Nós estamos nesse processo de fugir da escravidão, de sairmos da escravidão. E muitas vezes nós também somos como esse povo. O povo ficou na beira, né? É mais ou menos como se estivéssemos aqui. Ali está o mar e aqui vem o Egito. O que é que eu faço agora? A atitude do povo foi, primeiramente, reclamar. O que foi que o Senhor fez conosco? Nós estávamos, olha só, que a compreensão do povo agora muda.
Aquele povo que se reconhecia escravo, que saiu de braços erguidos, e as Sagradas Escrituras diz que o fato de Israel levantar os braços não era para glorificar a Deus, mas era para dizer: conseguimos, ou seja, pelas minhas forças eu me livrei do faraó. Quando ele se vê no limite, ele quer voltar atrás. Israel diz: é muito melhor que continuássemos como escravos. Você nos trouxe aqui, Moisés, para quê? Porque lá não tinha onde nos sermos enterrados? Aí tu nos trouxestes aqui para o deserto? Tu nos tirasses da nossa acomodação, onde lá éramos escravos? Tudo bem, mas tínhamos o que comer, estávamos acomodados naquela realidade. Viver a palavra de Deus é sempre nos confrontarmos com isso. Por muitas vezes nós olhamos para trás e dizemos: mas quando eu era assim, era tão bom. Porque existia um certo conforto, existia uma zona de conforto para nós. E aí, quando o povo se vê diante do mar e diante dos egípcios, ele se depara com duas realidades. A primeira, dos seus limites, das suas fraquezas, revelada no mar que está diante do povo. Porque Israel começa a olhar para si e dizer: nós não temos condições de entrar no mar. Nós não temos condições de ir para mais lugar nenhum. Não temos como entrar dentro do mar. E aí nasce no coração do povo o medo, a desconfiança, os questionamentos. Até que ponto a palavra de Deus realmente é luz para os meus caminhos? Até que ponto realmente vale a pena dar veracidade ao que Deus nos fala, ao que Deus nos promete? Se agora eu me deparo com os meus limites, se agora eu me deparo com as minhas fraquezas, com as minhas misérias, e não tenho mais para onde ir. E esse é o grande erro que nós cometemos. Diante das tribulações, diante das situações de provação, nós olhamos para os nossos limites. Nós olhamos para aquilo que nós não podemos fazer. Nós focamos o nosso olhar nas nossas fraquezas, nos nossos medos. Porque nós deparamos com o mar e dizemos: nós não temos como entrar nesse mar. Quantas vezes nós não fazemos isso? Os nossos limites que deveriam nos impulsionar para Deus e pedir o socorro de Deus, Ele nos aprisiona de tal forma que nos faz sentir saudade da escravidão. Porque Israel saiu do Egito, mas trouxe dentro de si muito do Egito. Muitas vezes Deus nos liberta, Deus nos cura, mas ainda trazemos dentro de nós a escravidão dentro. As mãos estão livres, os braços podem ser erguidos, mas a escravidão do Egito ainda está dentro dos corações, ainda está na lembrança de Israel. E quando nós nos deparamos numa caminhada onde nós precisamos seguir em frente, em busca da terra prometida, nós precisamos esquecer do Egito. Nós precisamos esquecer de toda a escravidão. Nós não podemos mais nos lembrar da época em que éramos escravos. Porque essas lembranças, nos dias maus, como o Carlinhos nos anunciava na palavra, essas lembranças exercerão ainda um poder sobre nós. O poder da saudade, o poder da acomodação, o poder do desespero. O medo, meus irmãos, nas nossas vidas não é outra coisa a não ser nos focarmos nos nossos limites. Trazermos o nosso olhar para aquilo que nós não podemos fazer. Quando eu volto o meu olhar para as minhas limitações, para as minhas misérias, diante de uma missão, diante de uma vocação, diante de um chamado, diante de um pastoreio,
Se eu focar naquilo que eu não consigo fazer, tenha certeza, é questão de tempo, que o medo vai se apossar de você. Ele vai te envolver de tal forma que você vai dizer: não, eu não posso. E realmente, você não pode. E aí denuncia que as mãos levantadas de Israel no início não era um reconhecimento de que era Deus quem tinha libertado, mas eles ainda achavam que eram as suas próprias forças que tinham feito com que eles saíssem do senhorio do Egito. Eu preciso entender que essa libertação vem da palavra de Deus, não nasce de decisões humanas, não nasce de projetos humanos, nasce da experiência pessoal com aquele que liberta, com aquele que salva. Quantas vezes nós nos determinamos, meus irmãos, a partir de hoje vai ser tudo diferente. Se Deus quiser. Deus quer sempre. Quem aqui no Réveillon não fez projeto para esse ano de 2010? E aí logo no começo do ano viu tudo cair por água abaixo e disse: não, a partir do proclamar, aí sim, no proclamar minha vida vai mudar. Porque está chegando a quaresma. A gente sempre está colocando limites humanos para que a mudança aconteça. Mas nós não ousamos dizer: a partir da minha experiência com aquele que liberta, eu serei verdadeiramente livre. Meus irmãos, nos depararmos com os nossos medos e limites é estarmos no limiar. E nós precisamos entender: o mar não é o inimigo para nós. Os desafios que se apresentam diante de nós não são os nossos inimigos. Os nossos limites, as nossas fraquezas, eles não são os nossos inimigos, muito pelo contrário. É um dom de Deus. Porque no momento em que eu me percebo fraco, eu percebo a minha necessidade de Deus. Eu percebo que eu preciso erguer as minhas mãos e dizer: vem, Senhor. Vem, porque Egito volta contra mim agora. A escravidão está batendo à minha porta. E é engraçado que Israel diz: não, vamos nos entregar. E olha só, Israel culpa Moisés e diz: foi por tua culpa que nós estamos assim agora. Olha aí como é que eles estão com raiva da gente. Quantas vezes nós não culpamos as pessoas pelas nossas escravidões? Quantas vezes a missão, Deus nos chama a fazer esse êxodo. E quando nós nos deparamos com os nossos limites e nos envolvemos pelo medo, nós dizemos: foi culpa sua. Foi você que me chamou para isso, para que eu me percebesse fraco. E olha o que aconteceu da minha vida. Quantos Moisés já apareceram na nossa vida, nos convidando para o êxodo, para a saída, para a busca da vontade de Deus. E devido ao nosso desespero, esses mesmos Moisés se tornam para nós os vilões da nossa história. Uma pessoa envolvida pelo medo, ela sempre vai arranjar culpado para aquilo que não deu certo na sua vida. Ela sempre vai encontrar alguém em que ela desconte, onde ela coloque as razões pelas quais ela não soube enfrentar os seus limites. Ela sempre vai se justificar nos outros aquilo que ela não conseguiu fazer, tomar posse dos seus limites e usar isso como um trampolim para se lançar nos braços de Deus. Vocês estão entendendo? Ou eu estou falando muito parabolicamente? Quem está se reconhecendo aqui como Israel? Os outros não? E quem está se encontrando aqui como o Faraó? Como aquele que muitas vezes não deixa o povo ser livre. Porque muitas vezes nós somos escravidão para as pessoas. Sabe como? Naquela visualização que o Carlinhos usou.
Eu queria até fazer uma pequena correção do casulo. Daquela pessoa que foi cortando o casulo por piedade da larva que estava lá dentro para que ela saísse logo. Quando nós ousamos cortar o casulo das pessoas, nós estamos escravizando as pessoas. Porque o casulo, o processo do casulo é processo natural, para que a pessoa amadureça, para que a pessoa se santifique. As tribulações é um processo natural na vida do cristão. Pare de ser falso piedoso e querer cortar o casulo das pessoas. Não, deixe ela ficar no casulo, ela criar resistência, para ela superar esses limites, para ela dar um passo além, para que ela amadureça, para que ela vá além, porque é isso que Deus quer. Deus não nos chamou para sairmos cortando casulo. Respeitemos os irmãos que estão nos casulos. Respeite o casulo em que você se encontre. Respeite o limiar que você está entre o mar e o inimigo. E a partir desse ponto, escute o que Moisés fala. Não tenhais medo. Vamos pegar de novo. Moisés respondeu ao povo: não tenhais medo, coragem, e vede a salvação que o Senhor hoje realizará para vós. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. É o Senhor que combaterá por vós, de vossa parte não fareis nada. Que palavra de salvação! Saber que eu não preciso ter medo, porque Deus combate por mim. Saber que os meus limites não são suficiente grande para impedir a ação de Deus em mim. Tomar posse dessa palavra e ter coragem, não ter medo, ou seja, não voltar o olhar para mim mesmo, para os meus limites, para os meus medos. Isso você vai ter para o resto da vida. Para o resto da vida você vai se deparar entre o mar e o Egito. Esse êxodo acontece conosco constantemente. Diariamente nós temos um mar à nossa frente. E temos um exército que está aí atrás, olha, querendo nos pegar. Mas mais uma vez a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, entre ação e diz: coragem, não tenhais medo. Meu irmão, o que que te causa medo? O que é que faz com que nós escutemos a palavra de Deus e não tomemos posse dessa palavra? Por que que nós escutamos a palavra de Deus e daí a pouco, na primeira tribulação, nos desesperamos? As mãos que nós levantamos, daqui a pouco nós abaixamos e nos rendemos como um animalzinho indefeso, e fazemos como um cachorrinho. Lembra aqueles cachorros mufino, né? Ficamos mufino. Tem gente que amufina com qualquer coisa. Tem gente que, no primeiro desespero, diz: realmente não era nem para mim ter saído da escravidão. E a identidade de Israel agora realmente, novamente é distorcida, porque ele diz: realmente eu não nasci para ser livre. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. O negócio era ter ficado lá mesmo, como muitas vezes nós fazemos. Eu não sei o que é que eu estou querendo com o negócio de comunidade, de caminhada. Eu nasci mesmo, foi para viver na escravidão. E aí a gente vai se entregando como um cachorrinho mufino nas mãos dos egípcios. E aí Deus suscita no nosso meio Moisés, que anunciam para nós. E penso que o proclamar esse ano precisa ser Moisés nas nossas vidas. Coragem, não tenhais medo, é o Senhor que combate por vós. Não são as minhas forças, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, não é a minha devoção.
mas é o próprio Senhor que vai combater por mim. E quando nós nos encontramos nesse limiar, em que muitas vezes nós queremos escutar a palavra de Deus, o que nós escutamos é isso: um profundo silêncio. E aí é outra descoberta que nós precisamos fazer: aprender a conviver com o silêncio de Deus. Aprender a compreender quando Deus se cala nas nossas vidas. Aprender no silêncio não deixar de confiar em Deus. Sábado, foi eu e uma turma de irmãos se confessar na igreja de Nazaré. E um dos irmãos foi se confessar com o padre, né? E disse: padre, eu estou numa aridez tão grande, difícil. E aí o padre deu um exemplo que eu achei assim espetacular. O padre disse: meu filho, a aridez faz parte da vida. Existe uma santa na igreja, nem sei como é o nome dessa santa, eu vou procurar até, em que ela dizia: Senhor, mesmo frio, mesmo sem atitude, mesmo parada, eu quero ser frio, parado e sem atitude, como o mármore do altar. Que mesmo frio, parado e sem atitude, continuam diante de ti, e é instrumento para o teu sacrifício. Olha que profundo. O problema não é sermos frios, parados e sem atitudes, é não estarmos diante de Deus. É acharmos que essa frieza, que essa aridez é um sinal para que nos afastemos, para que nos rendemos. Israel se encontrou com os seus limites e compreendeu totalmente errado, porque os seus limites revelavam: você precisa de mim, você precisa da minha palavra. Tanto é que o Senhor vai dizer para Moisés, como que dizendo para o povo: por que clamais por mim? Por quê? Eu não te prometi que vou te levar à terra prometida? Eu não te prometi que a salvação é uma certeza na sua vida? Por que clamar? Por que esse desespero todo? Se eu ressuscitei, se eu estou convosco. Nós precisamos entender o que é que essa palavra quer dizer para nós. E essa promessa de Deus, ainda hoje, esse Egito que tu estás vendo, tu nunca mais verás. Você já pensou? Hoje você sai daqui com essa certeza? A escravidão que exercia poder sobre mim, a partir de hoje, aí sim você pode dizer: a partir de hoje, porque você não está dizendo a partir de hoje, a partir de um projeto humano, mas é a partir de hoje, a partir da palavra de Deus. Os nossos compromissos, os nossos projetos, as nossas determinações têm que existir, devem, mas a partir de uma palavra que é a palavra de Deus, porque somente ela é luz para o nosso caminho. Aí sim você pode dizer: a partir de hoje, 11h40 da manhã do dia 15, é hoje? Do dia 15 de fevereiro, esses egípcios que estão à minha procura, eu não mais os verei. 16. É 15 ou é 16? Aí fica difícil desse jeito, né? 15. Sempre tem um que dá a informação errada. A partir de hoje, esses egípcios, vós não mais vereis. Diga para você: a partir de hoje, os egípcios, eu não mais os verei, porque o Senhor combate por mim, porque a vitória é certa. Eu não mais me preocuparei
Meus irmãos, o que é a preocupação? É a coisa mais sem sentido que pode existir para o ser humano. E com todo respeito, mais burra que nós podemos fazer. Porque a palavra preocupar, o prefixo pré quer dizer o quê? Algo pré-estabelecido. Aliás, algo que começou, pré-cozido, tem o pré-carnaval, pré-visão. E como é que eu vou me ocupar por algo que ainda não existe? Me pré-ocupar. Ou seja, quando eu me preocupo, eu não faço nada, porque não existe. Então não existe preocupação, porque eu estou me ocupando de algo que ainda não existe. O que existe é hoje. O mar que precisa ser transpassado é esse. E ter autoridade na palavra de Deus é se deixar guiar como Moisés fez. Diga ao povo que caminhe. Meus irmãos, o mar não se abre diante das nossas indecisões. O mar não se abre diante dos nossos medos. O mar não se abre diante dos nossos limites. O mar não se abre diante das nossas interrogações, dos nossos julgamentos dos irmãos, das nossas constatações das misérias. O mar não se abre, o mar permanece do mesmo jeito. Com ondas tenebrosas. Mas na medida em que eu me ponho a caminho, em que no ato de fé eu venço os meus limites e os meus medos e digo, eu vou. Eu não tenho como entrar no mar porque eu não sei nadar. Eu não tenho nem sequer uma jangada. Mas eu vou. Senhor, te vira. E aí começa a caminhar. E de acordo com que Israel vai caminhando, e que Moisés, na autoridade, levanta o seu bastão e determina que o mar se abra, o povo passa a pé enxuto. Olha só que palavra que o Senhor está nos dizendo. Você precisa caminhar. Você precisa confiar na promessa que eu te fiz, porque a minha palavra verdadeiramente é luz para o teu caminho. A minha palavra é luz para o teu caminho. Isso nós precisamos acreditar e viver essa palavra. Quais são os mares que se apresentam diante de você? Quais são as situações que você precisa, às vezes, num ato até de loucura para o mundo? O Senhor também nos falava isso, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Nós precisamos bater no peito e, Mazão, está aqui eu. Te prepara, porque eu vou entrar. Não estou nem aí, eu vou entrar. Quais são as situações que você precisa fazer isso? De forma concreta, pense agora, feche os seus olhos. Nesse encontro pessoal com Jesus, palavra. E agora, chegando no Novo Testamento, aquilo que era anunciado por Moisés, aquilo que era transmitido por palavras, que era Deus que se revelava, nós vamos ver agora no Novo Testamento essa palavra encarnada, feito homem. Essa mesma palavra que faz essa mesma coisa nos dias de hoje. Nós só estamos em outra época, mas os mares continuam na nossa frente.
Os egípcios ainda continuam nos perseguindo. E aí nós vamos pegar o Evangelho de Lucas 8, versículo 40. Uma passagem cheia de significado para nós. E uma palavra de salvação. Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois eles estavam todos a esperá-lo. E eis que chegou um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que viesse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus ia, as pessoas quase o sufocavam. Havia ali uma mulher que sofria de hemorragias, fazia 12 anos. Ela perdera tudo o que possuía com médicos e nenhum a pudera curar. Aproximou-se por detrás, tocou na franja de sua veste e no mesmo instante a sua hemorragia cessou. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos se excusassem, Pedro disse: mestre, é o povo que te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu senti uma força sair de mim. Vendo que não passou despercebida, a mulher veio tremendo, lançar-se aos seus pés. Ela contou diante de todo o povo por que motivo havia tocado nele e como tinha sido curada no mesmo instante. Então ele lhe disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ele ainda falava quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e disse: a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, que ouvira, disse a Jairo: não tenhas medo. Crê somente e ela será salva. Ao chegar a casa, Jesus não deixou entrar consigo senão Pedro, João e Tiago, com o pai e a mãe da criança. Todos choravam e se lamentavam por causa dela. Jesus disse: não choreis, ela não está morta, ela dorme. E eles zombavam de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. Mas ele, tomando-a pela mão, chamou-a: menina, acorda. O seu espírito voltou e ela se levantou no mesmo instante. E ele ordenou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram estupefatos. E ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que havia acontecido. Palavras da salvação. Veja, nós buscamos na nossa vida o êxtase. Nós buscamos na nossa vida o sucesso, a concretização da palavra de Deus. Nós buscamos que a nossa vida dê certo, que tudo caminhe da forma correta. Mas nós esquecemos que para chegar ao êxtase, precisa passar pelo êxodo. Não existe glória, não existe salvação, se não houver dentro de mim um processo de êxodo, de mudança, de busca, de me libertar do Egito, de deixar que o Egito fique lá para trás e eu me esqueça do Egito. O êxtase não chega se não passar pelo êxodo. Jairo era um homem de autoridade, chefe da sinagoga, e nós sabemos quantas vezes na sinagoga Jesus foi questionado, porque era um blasfemo, porque ele falava coisas que não tinham sentido, porque ele questionava as autoridades daquela época. Jairo era um dos que era questionado, porque ele era autoridade. Ele vivia um judaísmo não tão correto, embasado só na lei, não no amor, não na liberdade. E agora Jairo se vê obrigado pela sua situação a se prostrar, se colocar de joelho diante de Jesus. Ou seja, na enfermidade da sua filha, descobre os limites. Meu Deus, eu tenho autoridade sobre tantas pessoas e na minha casa eu não estou podendo fazer nada. A minha filha com apenas 12 anos de vida está morrendo. Eu que mando em pessoas, tenho autoridade, assim como eu e você.
Nós exercemos autoridade aqui fora, às vezes na comunidade, no ministério, em uma comunidade, em um grupo de oração, no trabalho, somos chefes, supervisores, donos, empresários. Mas quando chega na nossa casa, nós encontramos pessoas de 12 anos morrendo. Às vezes de 40 anos, às vezes de 2 anos. E aí a gente diz, meu Deus, cadê a minha autoridade? Isso é para que eu me dobre, para que eu perceba que é a palavra de Deus que é a luz para o meu caminho. Eu preciso ir atrás deste homem que é a palavra viva, que é o Cristo ressuscitado, e me dobrar e dizer: Senhor, a minha filha está morrendo, salva. Olha que humilhação para Jairo passar por tudo isso. Jairo estava no processo do casulo. Jairo não pediu que um dos seus servos dissesse: vai lá em Jesus e pede para que ele venha aqui na minha casa, porque vai ficar muito feio eu ir lá fora e me prostrar diante dele. Não. Jairo teve que romper o casulo e se prostrar diante de Jesus. Eu e você vamos ter que passar por isso também. E ao prostrar-se, o que ele esperava? O que vocês acham? Alguém do Ministério de Música, o que Jairo esperava? Que ele curasse. Mas, para variar, aparece uma pessoa que tira a atenção de Jesus. No meio da multidão aparece uma mulher. Enquanto a filha de Jairo tinha 12 anos e estava morrendo, essa mulher... 5 minutos? Essa mulher há 12 anos vivia um processo de morte na sua vida. Olha só os parâmetros. Uma menina de apenas 12 anos está morrendo, e agora uma mulher que há 12 anos vive um processo de morte dentro dela, de exclusão, de falta de convívio com as pessoas. Não tinha convívio com as pessoas, era uma escrava. Escrava da sua própria doença, escrava do preconceito das pessoas. E essa mulher, lembrando que naquela época, uma mulher ela nem poderia falar em público. Não sei se é porque eles já percebiam que a mulher fala muito, mas a mulher ela não poderia falar em público. Só quem poderia se reportar no meio do povo era um homem. O homem poderia falar em público. Uma mulher ela não poderia sair gritando, não. O preconceito naquela época, a realidade daquela época era essa. A mulher tinha que ficar calada e andando atrás do homem. O homem sempre ia à frente. E essa mulher rompe com tudo isso. Ela rompe com esse casulo. Ela reconhece que quem está diante dela é a palavra viva, é a luz do caminho dela. E ela vai pelas costas. Ela dá um jeitinho. Nós que temos tanto jeitinho brasileiro para fazer tantas coisas que não presta, nós não damos um jeito de buscar a Deus. Essa mulher vai pelas costas e toca na franja. Enquanto isso está acontecendo, a filha de Jairo está sangrando. E Jairo só olhando a arrumação. E aí, ela toca na orla e naquele instante, a mulher é colada. Lembremos de Êxodo. Ainda hoje, esses egípcios tu não mais os verás. Essa mulher parece que leu o livro do Êxodo. Ela tomou posse e foi curada, meus irmãos. Mas se não bastava essa mulher se colocar no meio do povo, empurrar um, empurrar o outro, Jesus disse: quem me tocou? Jesus vai além. Jesus não quer apenas uma atitude nossa escondida, Ele quer uma atitude pública. Porque como dizia o nosso fundador, no começo o reino de Deus era pequeno, não é? Mas agora ele tem que ser público, ele tem que crescer. A manifestação de Deus tem que estar em cima dos altares, nas mesas, uma luz tem que ser colocada na mesa. Minha filha, ela é como se ele dissesse no coração da mulher: minha filha,
Manifesta a tua fé para que esse povo também entenda o que é buscar a palavra de Deus. Porque parece que nem os meus discípulos estão entendendo nada. E aí, meus irmãos, essa mulher assume, se tremendo, por 2 motivos. Primeiro, pelo efeito da cura. Segundo, porque ela estava se humilhando ao extremo. Se ela não podia nem falar em público, agora ela vai dizer que tocou naquele que é santo, naquele que é o Filho de Deus. Se ela não poderia ter contato nem com outros pecadores, tocou no Filho de Deus. E ela se declara: fui eu, porque eu fui curado, Senhor, quando eu te toquei. Meus irmãos, essa mulher nos dá uma catequese do que é fé. E Jairo ainda está esperando. Isso tudo acontecendo e Jairo pensando: meu Deus, eu me humilhei, me prostrei diante desse homem, a minha filha está morrendo, e vem essa mulher, se prostra diante dele. Eu que sou uma autoridade, ela não é nada. E a minha filha? Se fosse eu, teria encostado em Jesus. Tá bom, Jesus, mas o senhor está lembrado do que eu pedi? Como nós fazemos muitas vezes. Nós pedimos algo para Deus, aí vem um irmão que nunca apareceu no proclamar, que nunca apareceu no grupo, sei lá, e vem uma vez e Deus faz. E a gente: meu Deus do céu, há tanto tempo eu estou pedindo, aí aparece essa criatura e acontece na vida dele, e eu? Para quê? E às vezes a gente tem raiva até do irmão. Ele apareceu primeiro do que eu, era a minha vez. Por que ele foi aparecer? Estava tudo caminhando, o Santíssimo estava vindo na minha direção. Aí chega uma pessoa e diz: não, por aqui. Meu Deus do céu, e agora? Mas Jairo cala. Meus irmãos, como deve ter sido doloroso isso para Jairo. Como é doloroso para nós nos prostrarmos diante de Deus e acolhermos o silêncio de Deus. E para não bastar, chega uma pessoa e diz: Jairo, tua mãe morreu, aliás, tua filha morreu. Meus irmãos, o que é que você teria feito? Em quem você iria bater primeiro? Na mulher ou em Jesus? Em quem você ia pegar primeiro pelas bitacas e dizer: você é louco, a minha urgência era maior, a minha filha só tem 12 anos. Essa mulher está com 40 anos, a minha tem 12. Eu vim aqui porque ela estava morrendo, e o senhor foi dar atenção à mulher que está só sangrando? Ela não já passou esse tempo todo? Por que não espera um pouco mais? Se o senhor tivesse ido, ela tinha sido curada, Senhor. Foi responsabilidade do Senhor. O que Israel fez com Moisés, foi por tua causa que nós estamos passando por isso. Estava tão bom lá. Aquilo abalou, mas aí Jesus disse: tenhais fé. Tenhais fé. Quantas vezes já chegaram para a gente dizendo: já morreu, já acabou. Aquele lá da sua casa, tinha até um comediante que falava, né? Morreu. E fulano, morreu. E a situação, morreu. Ah, mas fulano morreu também. E isso vai minando a nossa fé. Vai minando. E aí Jesus vai com Jairo até a sua casa. E ele não deixa todo mundo entrar na casa. Só entra Pedro, Tiago, João e os pais. Porque naquela hora só entra na casa quem tem fé. Aquela multidão que estava chorando, desesperado, dizendo: acabou, não tem mais jeito. Jesus diz: fiquem aí. Aqui não tem espaço para quem não tem fé. Só entra nessa casa aqueles que creem na palavra do Senhor. E aí ele leva o pai, a mãe e os discípulos e diz: levanta-te, menina. É o que Deus quer fazer conosco hoje. Ele quer que você entre nessa casa, mas somente aqueles que têm fé.